Oi, Thaís, bom dia. Bom dia, tudo bem? Você tá me vendo? Tô te vendo e ouvindo muito bem. E aí, tudo certo? Tudo. Já fez Beleza. a introdução? Eu fiz uma introdução rápida aqui, Thaís, sobre essa dificuldade que as pessoas têm de tomar essa decisão quando se formam, né, quando terminam ali o curso de Direito. Eu estava explicando algumas dificuldades aqui. Mas antes de terminar a introdução, eu queria te agradecer por você ter preparado essa live. Tá? A Thaís agora é a responsável aí pelos conteúdos que a gente pretende gravar uma live por semana, no mínimo, né, Thaís? Vamos tentar manter Exatamente. essa frequência. E hoje a gente escolheu esse tema com a intenção de se aproximar desses advogados ou desses estudantes que, na verdade, agora se formaram e querem tomar uma decisão. E aqui uma decisão mais voltada para a advocacia, né? Que a gente separou os dois tipos de advogado, advogado empregado e empreendedor. Então, muito obrigado, Thaís, e vai ser um prazer fazer essa live aqui com você. E sobre a introdução, Thaís, eu estava comentando aqui dessa dificuldade de escolher. E me tira uma dúvida, você que hoje é um estudante do 10º período, você também sente essa dificuldade em tomar uma decisão ou você já é uma mulher bem decidida para já saber o que você pretende seguir no futuro? Não, eu particularmente eu sou bem indecisa e ainda tenho essa dúvida, né, de advogar assim como empregada ou então autônoma, mas eu acho que também existe aquela dúvidazinha, aquele pezinho assim da vontade de fazer um concurso, porque é o que a gente mais escuta, né? O concurso ele te garante uma estabilidade maior que a gente sabe que o advogado em início de carreira não tem. Às vezes nenhum que já está aí há algum tempo no mercado. Então, eu tenho essas dúvidas ainda e preparar esse material foi bom para eu dar uma ampliada na minha visão e ver realmente o que eu acho que encaixa melhor para mim. Certo. Thais, o que eu acho interessante é assim que cada decisão que você toma na vida, ela te leva para um caminho, né? Então, por exemplo, você, concurso ou advocacia, né? Um concurso a gente até tirou do tema da live, mas é uma dúvida, né? Porque a pergunta é, quem não quer ter um salário fixo, garantido, e com aquela visão assim, né? Daqui, depois do meu estágio probatório, ninguém pode me mandar embora, né? Eu vou ter uma Tá. garantia aqui ao meu cargo, praticamente de forma vitalícia aqui, já que para um servidor público ser, né, entre aspas, dispensado, exonerado, teria que existir um processo disciplinar ali. O que não acontece na iniciativa privada, né? Como um advogado empregado. Então, assim, com certeza essas dúvidas surgem, mas hoje a gente vai focar mais com relação à advocacia em si, tá? E para quem não me conhece, pessoal, eu queria até contar que eu também tive essas dúvidas no meu início de carreira, já que eu tinha vontade de abrir meu escritório, mas faltava isso aqui, ó, grana. E faltava uma outra coisa, que a gente sabe que quem pretende ser advogado, geralmente as pessoas fazem estágio em escritórios de advocacia durante o curso de direito, né? A Thaís, por exemplo, é um exemplo. Ela já fez estágios aí em grande instituição financeira, chegou a fazer um período de estágio aqui no escritório e hoje ela é uma parceira aqui nossa, né, de trabalho. E quando a gente fala em abrir um escritório ou se tornar um empregado, a gente tem que ter uma visão um pouco mais acertada. Por quê? Meus amigos, primeiro passo, advogado empregado com certeza não vai ganhar aquele salário que você tanto almeja, já que você não tem experiência, não tem um renome profissional, às vezes não vai ter uma especialização, né, que faz um diferencial aí quando você é contratado. E detalhe, você ainda vai aprender coisas que a faculdade não te ensinou, bem como coisas que o estágio não te ensinou. Por exemplo, você fazer um recurso ali do início ao fim, com contato com o cliente, para fazer um protocolo.
Meus amigos, a faculdade não te ensinou isso. Com certeza. Thaís, eu acho que seu áudio cortou. Fala alguma coisa, por favor. Tá me ouvindo? Ah, sim. Não, deu certo. Eu tô com dúvida também se você tá me vendo direito. Minha imagem tá travada, mas eu acho que você tá me vendo, né? Não, eu tô te vendo sim. Inclusive, eu tô vendo aqui alguns comentários, pessoal. Quem quiser fazer qualquer pergunta sobre esse tema, sobre advocacia, de advogados na situação de empregado ou como autônomo, pode fazer que a gente vai tirar um tempinho aqui para responder. E aí o que eu estava dizendo é o seguinte, que as empresas que contratam, os escritórios de advocacia que contratam, eles não vão pagar você bem por conta disso. Só que aí, Thaís, entra a história da humildade. Não tem aquela questão Exato. assim, né? Você já não pode já chegar em um local querendo sentar na janela. Às vezes você vai ter que se Isso. E submeter a um acrescentando salário. ainda também, Pode falar. que você não vai receber tão bem, porque você vai ter que dividir seus honorários com o escritório em si, né? Você não vai receber integralmente por eles. Sim, com Então, certeza. quem chega almejando um salário, talvez o advogado empregado não é a opção ideal. E tem muitos escritórios, Thaís, que eu vejo aí, que eles pagam só o valor ali do salário, que é estipulado no contrato, e não faz a partilha desses honorários contratuais, que é o que eu vejo que assim, o advogado empregado acaba ficando muito limitado. E pior do que isso, é não dividir os honorários sucumbenciais, que seriam aqueles advogados, aqueles honorários que o juiz fixe em sentença ou que o tribunal fixe em um acórdão. Muitos escritórios acabam ficando com esse valor e não dividem com os advogados que atuaram naquele processo. Então, para mim, isso é algo desmotivador. É algo que você, assim, Sim, como empregado, você vai trabalhar mais ou às vezes até menos e vai receber o mesmo valor. Eu acho que isso sim. é algo desmotivante, entendeu? E assim, na época que eu fui empregado, Thaís, para quem não me conhece, eu já fui empregado em dois locais como advogado. Eu fui empregado em uma instituição de ensino superior, tá? E fui advogado, empregado em um grande escritório de advocacia. O que eu tenho assim para compartilhar com vocês que eu acho que valeu a pena e que eu acho que fez a diferença na minha vida hoje como advogado empreendedor autônomo? Eu acho que nesses locais eu tive a oportunidade de aprender muito, tive a oportunidade de absorver daqueles locais o que eu achava certo, o que eu achava errado. Tive a oportunidade de trabalhar em processos que eu não teria oportunidade de trabalhar no início de carreira, porque eles já tinham clientes grandes, clientes que tinham uma demanda judicial altíssima. E eu tive também, Thaís, uma demanda muito alta de processo. Eu nunca esqueço, no meu primeiro dia de trabalho, foi algo que ficou marcado na minha carreira, porque a gente sai da faculdade, né, achando que sabe alguma coisa, porque a gente estuda ali prática trabalhista, prática civil, passa na OAB, já acha que está tudo certo. Mas aí quando você pega um processo ali, né, para entender, para interpretar tudo que está acontecendo, é diferente. E às vezes a pessoa que está ali do seu lado, só pelo fato de você ter a OAB, ela não vai ter a paciência para te explicar igual um professor tinha, né, igual um amigo seu tem. Então, advogado empregado, eu costumo dizer que às vezes é um trabalho sob pressão mesmo, porque você tem que aplicar o que você aprendeu na prática real. E o meu primeiro dia de Sim, trabalho, Thaís, eu cheguei lá, tinha 7 processos. Na época os processos eram físicos, eram processos cíveis. sim. Aí eu falei, 7 processos, né? Por onde eu começo? Será que é pelo primeiro? De repente eu peguei um, tinha uns apensos, eu falei, meu Deus do céu, né? E agora? Quem que vai me ajudar nessa situação? E eu lembro que eu pegava uma agendinha que eu tinha lá, ia me organizando, ia tentando fazer e fazia as petições. Tinha vezes que eu até levava para casa para chegar no outro dia conseguir cumprir os prazos, porque não era só processo físico, tinha os eletrônicos na época também. Resumindo, Sim. lá eu fiz tudo que eu faço hoje, só que
com a rotatividade muito alta. Aí eu peguei uma experiência muito boa, entendeu? Eu acabei tendo esse contato com diversos processos que eu acho que fez a diferença na minha formação Você ganha profissional. confiança, né? Isso, você falou a palavra certa, confiança. Então, essa confiança profissional que você adquire, às vezes, como empregado, você vai, assim, no meu entendimento, vai ter que utilizar ela para, no futuro, dar um passo maior. Só que aqui, Sim, Thaís, a gente também não pode criticar as pessoas que pretendem ser apenas empregados. Por exemplo, nesse escritório que eu trabalhava, sem ser na instituição de ensino, tinha advogados lá com 10 anos de empresa. Então, assim, o que eu observei neles? Que eles já tinham uma certa estabilidade nos cargos que eles ocupavam lá como coordenadores. E eles ganhavam relativamente bem. Ganhavam lá, eu acho que R$ 7.000, R$ 8.000. Trabalhavam 8 horas por dia, de segunda a sexta, e eles se sentiam bem exercendo aquela função. Então, assim, o que eu eu penso? acho que Pode falar. eu acho que é essencial você conhecer o escritório, quem são os sócios de onde você vai trabalhar, porque é igual você falou, pode ter um escritório que reconheça realmente o valor daquele empregado e que com o tempo você vê que você está crescendo lá dentro. Mas eu acho um absurdo também, Gustavo, igual esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava comentando que ela ficou sabendo de um escritório que estava querendo contratar um advogado para ele trabalhar o dia inteiro lá e queria ter que o advogado tivesse já 2 anos de experiência e queria pagar para ele R$ 600. Apenas R$ 600, sabe? E aí a justificativa foi porque ele teria folga às sexta-feiras. Mas ainda assim, um estágio hoje você ganha uns R$ 600, né? Tem estágio aí que você ganha até mais. Igual que você falou da minha instituição financeira, que eu estagiei, ganhava muito bem. Então, um advogado que ele está formado, que ele tem que ter no mínimo 2 anos de experiência para ele ganhar R$ 600, é extremamente desmotivador. Então, esse advogado mesmo, se ele aceita essa vaga, ele não vai trabalhar lá com todo o esforço dele, com toda a vontade que ele trabalharia num lugar que ele seria bem valorizado. Concordo plenamente. Eu acho que nessas opções aí deveria existir até um canal de denúncia, né? Porque é até um absurdo Sim. a gente se deparar com uma proposta dessa, né? E quando eu vejo que isso acontece, são pessoas extremamente, eu não vou falar desonestas, mas parece que ela não entende que esse profissional estudou 5 anos, gastou, se for numa instituição particular, mais de 40, R$ 50.000 para se formar, que teve que adquirir vários livros para se formar, para chegar em um local de trabalho e receber uma proposta inferior ao mínimo. Então não faz sentido nenhum. Eu acho que se eu fosse, né, um advogado desse aí que recebeu uma proposta dessa, eu acho que eu ficaria até assim com vergonha do colega que fez a proposta. Eu acho que eu sairia desse lugar sem falar nada, com aquele pensamento assim, como que isso pode acontecer, né? Em pleno. Você tem coragem de fazer essa proposta. Eu acho que é uma vergonha alheia aí. O problema, Thais, que eu encontro também de advogados e empregados é que aqui em Goiás a gente não tem piso salarial. E aqui a gente está se deparando com uma situação que a gente tem muitos advogados e poucas vagas de emprego. Aí entra a lei da economia, né? Se você tem poucas vagas de emprego e uma demanda alta de advogados, a concorrência é muito grande e aí o salário diminui. Aí eu quero até dar uma dica, né, para quem vai iniciar a carreira. A primeira dica é nunca aceitar uma proposta como essa que a Thaís disse aí, né? Porque eu acho que a gente, no início de carreira, pessoal, merece ganhar aí no mínimo, uns R$ 1.800, R$ 2.000. Que eu acho que é um valor, assim, pelo menos para a gente se manter vivo, né? Já que as coisas não estão nada em conta. Mas como a gente não tem uma legislação específica sobre isso aqui em Goiás, e o Estatuto da OAB não fala nada sobre isso, nem o Código de Ética, a gente tem escritórios ainda oferecendo valores inferiores a esse que eu disse. Mas aí, pessoal,
eu acho que quem se submete a uma situação dessa para ganhar, vamos supor aí, de 1.500 a 2.000 reais no início de carreira, tem que ter no mínimo uma visão assim, olha, isso aqui vai ser provisório, talvez só para eu ganhar uma experiência que eu não aprendi na faculdade, e enquanto isso eu vou fazendo o meu nome. Que assim, isso, por exemplo, você não vai ter um contrato de exclusividade em um escritório desse, é muito improvável que isso aconteça. Então, você tem que pôr na cabeça ali que você vai um dia ter os seus próprios clientes e que o dia que esses próprios clientes estiverem te pagando um valor que vai superar esse que você recebe por mês, aí você começa a ter uma estabilidade maior, né? Porque eu acho que muita gente se submete a esses empregos, né, essas propostas de trabalho para ganhar esse valor, porque não tem mais nada em vista e quer advogar. E aí a pessoa Sim. prefere optar por essa opção do que trabalhar em algo fora da área dele, que ele estudou 5 anos para exercer a profissão que ele tanto almejava. Mas, pessoal, o problema é o comodismo. Pensa, você acostumar com um valor desse, de repente, né, quando você se depara, você está lá há 10 anos e ele aumentou seu salário, sei lá, 500 reais. E você não está correndo atrás dos seus clientes, não está fazendo a diferença para você evoluir, né, a sua renda mensal, para você evoluir o seu nome profissional e talvez, né, chegar um momento certo ali para você tomar uma outra decisão, né? Porque, assim, como eu disse, a gente não pode discriminar as pessoas que optam por serem empregados, mas a gente também não pode deixar de pensar mais alto, né? De pensar em uma vida melhor, porque eu costumo dizer que dinheiro não é tudo na vida, mas ajuda a gente a ter uma certa felicidade, né? Ajuda a gente conquistar os nossos objetivos que geralmente todo mundo tem, de às vezes de ter um carrinho melhor, uma casa melhor, de fazer viagens melhores. Isso tudo, né, vem com dinheiro. Às vezes você vai ter um plano de saúde melhor. Enfim, eu vejo que... E aí, Pode falar. pode falar? Pode falar. Para retomar o que você falou, em questão da gente de ser um advogado empregado. A gente falou da questão do valor, né? Que é muito serviço, às vezes vai ser um valor baixo, em comparação com o que você receberia. Mas também tem a questão de você ter uma estrutura para ganhar clientes, né? Transformar os contatos em contratos, que a gente fala. E uma outra dificuldade, vamos dizer assim, um desafio, é você ter que o tempo todo estar lidando com um supervisor, ou então, né, ou com o seu chefe. Porque você tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com isso também, que não é fácil, né? Ter seus amigos também, advogados ali juntos, trabalhando junto. Querendo ou não, eu acho que isso também é um desafio para quem vai optar por trabalhar como empregado. Sim, inclusive, Você respondendo a pergunta aqui do meu amigo Márcio Custódio, hoje ele é advogado autônomo. Eu conheço ele ali da Justiça do Trabalho e ele comentou que já foi empregado também e aproveitou esse período como aprendizagem. Ele disse que ganhou um Sim, pouco menos que o mercado pagava. Como eu disse, acaba que os estados que não têm piso salarial, os escritórios vão seguindo essa média mensal aí que o mercado paga. Que aqui em Goiânia eu acho que para início de carreira você pode colocar aí de 1.600 a uns 3.000 reais, vai depender muito do tamanho do escritório. E ele diz tudo, foi uma aprendizagem provisória, porque hoje eu sei que ele ganha muito mais do que isso, porque ele costuma brincar lá no Fórum Trabalhista que a meta dele é 3 clientes por dia. E se ele capta 3 clientes por dia e fecha, isso depois de 2, 3 anos, eles são convertidos em muita grana, né? Dependendo do valor de sim, cada com ação ali. certeza. Então hoje ele tá bem de vida. E eu fico feliz de ver os colegas que tomam essa decisão, sabia, Thaís? Porque eu particularmente, eu acho que todo ser humano merece evoluir. E na advocacia, como empregado, você diz tudo aí, você ser subordinado, assim, essa palavra não cai muito bem para advocacia, entendeu? Para o dono do escritório é muito bom, ele vai delegar ali várias funções, várias tarefas, vários prazos, uma rotina que ele não consegue
dar conta do recado. E é claro, ele vai ter que ter uma equipe boa. Sem empregados, os grandes escritórios não sobrevivem, você pode ter certeza disso. Mas esses empregados que estão lá, eles também merecem o caminho da felicidade, que é o que o empreendedorismo na advocacia nos traz. Porque aí você já vai fazer o seu tempo de trabalho, você que vai optar em como o seu escritório vai funcionar, você que vai mostrar o diferencial que você tem na prestação de serviço. Então, aquela historinha lá que o Código de Ética traz sobre sobre o renome profissional, isso vem com o tempo. Então, assim, quando você decide se tornar autônomo, não é da noite para o dia que você já vai começar a ganhar, né, lá 7, 10 mil reais, igual meu amigo Custódio. Você vai ganhar ali, né, próximo do que você ganhava como empregado, porque a verdade é essa, a gente já vai demorar a ter um retorno financeiro mensal bacana, porque processo é aquela história, né? Sobe só um pouquinho, Felipe, assim. A gente dificilmente sabe o dia que a gente vai receber dinheiro de uma eventual condenação, né, de um processo que está ali na fase de execução. Eu, particularmente, eu tenho vários processos aqui que eu pensei, agora no quarto ano esse dinheiro vai aparecer. E aí, de repente, vem aquelas petições informando uma recuperação judicial, informando uma falência, ou então aquela penhora infrutífera que você tem, tenta penhorar algum bem e não acha nada. Os famosos processos que a gente ganha e não leva. Então, na advocacia, como autônomo, a gente tem essas dificuldades, né? Então, a dica que eu dou para quem toma essa decisão é para nunca, escuta bem, nunca fazer compromisso com os dinheiros que você acredita que vai receber em processo. Porque acreditar é uma coisa, receber é outra. Você não tem uma data Totalmente certa. diferente. A Thaís, inclusive, anda manifestando em muitas execuções aqui no escritório. Conta um pouco aí das dificuldades, Thaís. O tanto que é ruim quando a gente chega naquele momento, intime-se a empresa para pagar em 48 horas e não acha nada, né? O que você já fez aí para tentar receber dessas empresas? Só para o pessoal verificar assim, um pouco das petições que a gente costuma utilizar nesse momento. Não, eu particularmente eu gosto dessa parte de execução, né? Acho que a gente se sente mais motivado ali. É o momento que você fala, vou receber talvez, tem chance. E que a gente vê muito, né? Muito em recuperação judicial, nossa. E que pessoas também escondendo bens, que a gente vê, né? E que a pessoa dá um jeito de camuflar um bem ali. Mas a gente faz também. Questão que a gente tem utilizado bastante dos bancos digitais, né? Fazer as peças aqui, que tem tido um resultado positivo. Não só aqui, mas o que eu já ouvi falar também. E as intermediadoras de pagamento, enfim, são várias técnicas que a gente tem que sempre estar atualizando, porque, como eu disse, muitas empresas tentam esconder. Então, às vezes, você pegar ela de surpresa por um meio que ela não imaginava, é onde você vai conseguir receber um dinheiro que talvez você não conseguiria se você não arriscasse nisso também. Então, o novo sistema também do Bacen Jude aí, né, veio para ajudar, dar uma atualizada nisso, porque estava difícil. Tinha muitas ações aqui, já tinha anos, né, que estava de execução e não achava nada, ia de um lado e do outro. Então, é sempre uma busca, né? Sim. É um desafio. E como você falou, a gente não pode contar com dinheiro, porque primeiro, antes de chegar à fase de execução, a gente não sabe nem se vai ser deferido esse pedido. E depois, mesmo que ainda chegue na execução, você não sabe se você vai receber, porque muitos realmente não têm a condição de pagar mesmo, porque são muitos empregados, às vezes, que entram com ação contra uma mesma empresa e é difícil. Exatamente. E aí, pensa, se você é um advogado e faz um compromisso acreditando que iria receber o dinheiro em tal fase, e aí você faz o compromisso e não tem o dinheiro. Então, essa é uma dificuldade que você enfrenta como autônomo, já que você, né, se você tiver uma receita mensal, vai ser de quem? Vai ser de algum cliente
que você tem ali, que você presta um serviço de assessoria jurídica, né? Geralmente uma assessoria preventiva. Inclusive é algo que a gente está focando aqui no escritório, que seria uma prestação de serviços de compliance para a gente ter também essas receitas mensais recorrentes, porque aí a gente consegue trabalhar com um pouco mais de segurança, né? Sem ficar com essa história aí de ficar dependendo de acordo, de condenação, porque aí a gente acaba comprometendo a vida financeira do escritório. Porque quem vai montar um escritório e toma essa decisão de ser autônomo tem algumas opções, né, Thais? A gente tem hoje a opção de um cowork, de salas compartilhadas da OAB, tem a opção de montar um próprio escritório com colegas ou sem colegas. Vai depender muito disso aqui, né? Do que a pessoa tem para investir. Então, a gente, na verdade, tem colegas que tem outros colegas que não têm. Mas o importante que eu vejo na prática, Thaís, já como advogado empreendedor, é você conquistar o seu cliente. Como se fosse aquela fase de namoro, sabe? A fase de casamento já passou essa fase de conquista e depois a gente só tenta manter nossas qualidades ali para o negócio Nada ainda... disso, Gustavo. Não é não? Não, tá enganado. O Luan tá na fase de conquista, mas aí você observa todas as qualidades que ele tem, que aí depois de um certo tempo você vai ver que elas vão ser mantidas, mas talvez ele só não vai ter todo aquele romantismo da época do namoro. Entendeu? Não, tem que ter. Tem que ter. Dá uma dica pra ele. Ele tá assistindo? Ah, ele tá assistindo? Você tem que falar, você tem que motivar. Então, Luan, se você fosse advogado, você teria que fazer o seguinte. Você tem que conquistar aquele cliente, como se ele se fosse sua namorada ali. Só que depois que ele fecha com você e você começa a ter ganhos recorrentes, ou até mesmo ele fecha alguma ação, aí que você tem que mostrar o diferencial mesmo, entendeu? Mostrar por que você é um advogado diferente e fazer aquela questão assim, olha, ele me contratou para isso, mas eu vou entregar além disso, eu vou superar as expectativas do meu cliente. Aí você tem um cliente que vai ser fiel a você. Então, assim, eu gosto de dar esse exemplo porque acaba que o cliente vai apaixonar pelo seu serviço. E se ele apaixonar pelo seu serviço, pela sua pessoa, o que vai acontecer? Ele vai te indicar para outras pessoas. Ele vai falar muito bem de você, com aquela vontade, inclusive, de te ajudar. E como que ele te ajuda? Falando bem de você. Eu costumo dizer aqui que o melhor marketing que a gente tem são os nossos clientes. E é claro, a gente tem outras formas de captar clientes, mas esse é o principal. E aqui no escritório também a gente tem até, como a gente tinha comentado, do outro escritório, né? De outro estado, que a gente conta com isso, sim. que foi exatamente por isso. Um bom atendimento, né, que você fez e que rendeu pra gente. A Thaís está comentando um contrato que a gente tem aqui mensal e que esse foi o contrato que eu digo que mantém o escritório hoje firme e forte, tá? Que eu posso até compartilhar, que não tem confidencialidade nenhuma, que é um contrato de parceria que a gente tem com o escritório Abdala, lá de Belo Horizonte. E como eles não tinham filial aqui em Goiânia, eu virei praticamente uma filial deles, só que com a minha equipe. Então hoje eu funciono como se fosse um coordenador da equipe, entre aspas, do Abdala, mas na verdade eu sou o Gustavo Pascoal Advogados, que toma conta da parte aqui de Senador, Aparecida e região. Então é um escritório que chegou até nós através de outra advogada que um dia ela me contratou à noite, estava até comentando com você, porque ela não sabia protocolizar um prazo no TST, e eu acabei fazendo tudo para ela de uma forma bem rápida, e ajudei ela, eu acho que era 10h30, 11 horas da noite, sabe aquele momento de desespero? E a gente não comentou de valores nem nada, eu quis ajudar ela naquele momento, e deu tudo certo, e isso me gerou uma grande indicação, depois de outros atos que eu acabei praticando para ela. E aí hoje a gente tem, por exemplo, esse cliente aí que mantém as contas
fixas do escritório em dias, né? É claro que a gente tem outros clientes, porque quando a gente se torna autônomo, Thaís, a gente conta com algumas receitas. Por exemplo, receitas por atos, que a gente considera elas eventuais, receitas recorrentes dos clientes que a gente tem de forma fixa aqui, tem os clientes que a gente recebe por condenação, tem as receitas que entram por defesas, que a gente acaba acompanhando o processo até o fim, e dos acordos que a gente vai fazendo nos processos que a gente costuma ir recebendo por parcela, né, que a gente recebe ali de acordo. E quando a gente soma tudo isso, a gente tem que receber um dinheiro para a gente se manter, né? Então, assim, hoje aqui na situação do escritório, por exemplo, eu já não consigo trabalhar sozinho, né? A gente precisa de uma equipe para nos ajudar. Então, é por isso que a Thaís está aqui como parceira. Temos outros advogados também que acabam me ajudando com prazos, com audiências, com sustentações orais, com atendimento de clientes. Então, assim, é difícil um advogado autônomo seguir carreira solo, né, Thaís? O que você acha sobre isso? A não ser que ele seja muito individualista, né, para não querer compartilhar aí os seus clientes. Mas tem, né? Mas o que você acha sobre isso? Não, mas eu acredito também, Gustavo, é muito difícil, porque a tendência é você, como você disse, evoluir, né? Cada vez ganhar mais clientes. E você não consegue fazer isso sozinho, porque você vai ter que fazer peça, ir em audiência, fazer as questões administrativas também aqui do escritório, né? Então, geralmente, pelo menos um estagiário você vai ter que arrumar para te ajudar nas questões que são mais fáceis de você delegar. Mas eu acho que essa parceria mesmo, de você ter alguém que pode te ajudar, porque imprevistos acontecem, né? É excelente você ter alguém que você pode ajudar. Aí, nesse caso do advogado autônomo, tem a questão dos sócios, né? Que você pode também entrar em sociedade. Mas tem você já poder, às vezes, contratar alguém, que também seria muito bom. Depende da questão da sua renda, como é que funciona, né? Por falar nisso, você falou sobre sócio aí. Eu costumo falar que sócio é igual casamento. Você tem que escolher muito bem. Tem gente que fica naquela, pessoa é minha amiga, ela vai ser minha sócia. Beleza, já é um pré-requisito mesmo para você ter uma certa confiança nessa pessoa. Mas agora, se você não conhece a pessoa e já chama ela para ser sócia ou sócio, aí talvez você já está cometendo um grande erro, né? Porque eu vejo aí que muitas sociedades acabam quando começam a ter divergências de opinião ali na gestão, né? Eu, particularmente, no meu início de carreira, que eu fiz? Eu trabalhei como advogado empregado 2 anos, nesses 2 locais, instituição de ensino superior e no escritório que eu te disse. E aí, quando eu notei que eu já tinha bastante clientes, eu chamei um parceiro, que era amigo meu, para a gente fazer uma sociedade informal, sem registro na OAB, sabe? Só que aí eu lembro que a gente começou bem e a gente começou a dividir tudo sobre os honorários e tal. Mas depois a gente começou a ter algumas divergências de opinião, coisas que acontecem entre 2 pessoas e não tem a terceira para desempatar. Por exemplo, eu queria atender um cliente e cobrar o valor X, ele já não queria atender aquele cliente e cobrar aquele valor. E aí, sobre trabalhos também, às vezes ele não queria fazer um trabalho, eu já queria. Às vezes ele queria fazer um trabalho, eu já não queria. Começou a se tornar um pouco incompatível as nossas ideias e a gente preferiu separar, cada um seguir um caminho. Porém, a gente é muito amigo hoje e a gente é sincero nesse ponto aí que cada um realmente tomou um caminho mesmo. Hoje ele vive super bem, eu também. Porém, acabou que eu fui seguindo de maneira sozinha, sem uma sociedade, porém com regime de parceria, que foi algo que eu vejo que deu muito certo aqui comigo, entendeu? Porque, como você disse, você tem a opção de ser autônomo, com no mínimo um estagiário, quando as coisas começam a melhorar. Tem a opção de ser autônomo com vários parceiros de trabalho, para te ajudar em algumas funções.
E tem a opção de você, né, ter uma sociedade, de repente você está delegando ali várias coisas para sua equipe. Mas dependente do caminho Sim. que você tome, né, as três opções podem dar certo, né? O importante é você, eu costumo dizer que é ser feliz, você ter aquela satisfação pessoal de chegar no seu ambiente de trabalho feliz para produzir, para você entender que delegar alguns serviços é importante até para você conseguir produzir as coisas que você tem que dar uma atenção especial, que a gente chama de prioridades, né? A gente tem que ter essa listinha de prioridade, igual a gente se organiza lá no nosso aplicativo aqui de tarefas, né? Que quando é prioridade, é aquele dia a gente vai focar naquelas prioridades. E isso vai gerar o que no futuro? Bons resultados, você vai receber bons honorários, e se você manter tudo organizado, você vai evoluindo. Né? Daquela forma que você até comentou, Thaís, que eu achei bacana sobre a evolução do advogado e os seus ciclos, né, que você passa durante a sua carreira. Você poderia ler aquela parte só dos ciclos que o advogado tem aí, os primeiros anos, Ah, depois dos 5 anos e depois dos 20 anos? vou Que eu, olhar aqui para você. que eu achei bem interessante, pessoal, porque a gente percebe que na prática é isso mesmo. A gente começa Sim. conquistando os nossos clientes e prestando serviços para gerar novas indicações, para depois ganhar uma certa estabilidade, para depois já ter outras dificuldades, né, que a gente às vezes não imagina que vai ter, mas tem. Achou aí? Sim. Achei que o primeiro ciclo que a gente fala é o ciclo do aprendiz, né? Que seria aquela fase de estágio que você está descobrindo ainda, que a gente já até fez uma live, né, sobre estágio, sobre as experiências que a gente tem que ganhar também, que influencia na nossa confiança, influencia também naquela questão de você somar, né, o lugar de trabalho que você for fazer depois. Aí, o próximo ciclo seria o que a gente está falando hoje, que é o contratado ou empreendedor, porque é um momento de escolha, né? Um momento de final de graduação aí, são os primeiros 5 anos depois da formação, porque você precisa escolher entre um dos dois, né? Até você pode usar um como um piso, né? Como foi a expressão que você usou? Foi de. É, que você vai usar isso, um degrau, para você atingir o outro Ah, depois. sim. Então, muitas pessoas hoje não têm a condição financeira que a gente fala de abrir um escritório, mas ela pode trabalhar como advogado empregado, conseguir juntar essa condição e abrir o seu próprio escritório, né? São degraus. Então, acredito que você tem essa opção. E também tem o ciclo dos proprietários ou sócios de serviço, que a gente vai falar disso. Às vezes você começa sozinho, autônomo, mas não dá conta do serviço e você precisa tomar essa decisão de fazer uma parceria ou então fazer uma sociedade, que a gente fala que são entre os 6 e 10 anos de mercado. Também tem o estabelecido, né? Que é os entre 11 e 25 anos de carreira. Que também é uma nova fase que você vai enfrentar novos desafios também e tem que aprender a lidar com isso. Cada fase tem seu desafio. E por último, a gente fala que é o equilibrista, porque você já está aí com mais de 25 anos de carreira, mas você também tem novos desafios, né? Que a gente fala de questão tecnológica, saber relacionar com uma outra geração, porque provavelmente em 25 anos você já vai ter um escritório muito bem formado, vai precisar de uma equipe, e pensa, você contratar um estagiário e não saber comunicar com esse estagiário, porque vocês são de gerações completamente diferentes. Então, é como a gente tinha falado, toda fase vai ter os seus desafios, né? E a gente está aí para ter que se adaptar a cada etapa nova da vida. Entende? É muito bacana isso aí. Eu acho que esse artigo você tirou do site da OAB, não foi? OAB Goiás. Da OAB Goiás, ela leu isso comigo aqui hoje de manhã e eu pude perceber que faz sentido mesmo, viu, pessoal? A gente começa a evoluir e a gente, né, vai subindo os degraus da profissão. E eu acho que no futuro acontece tudo isso aí que ela está dizendo, se a pessoa tiver realmente foco, né? Porque o que muitas pessoas não têm hoje é foco. A pessoa às vezes começa a advogar e não esquece do bendito concurso,
ou então começa a advogar e quer advogar em todas as áreas e não é bom em nenhuma área, ou então começa a advogar e de repente para, depois começa de novo e de repente para, não tem uma sequência na profissão, ou então começa a advogar e deixa de estudar, aí vira aqueles advogados ultrapassados, não se adapta às novas tecnologias que a gente tem, né, à nossa disposição sobre gestão, sobre parte financeira, sobre equipamentos que nos ajudam com prazos, com petições e etc. Ou então eles acabam tendo essas dificuldades e o que acontece? Essa pessoa não se torna um advogado bem-sucedido e com certeza não vai conseguir passar por todos esses ciclos que nossa amiga Thaís aqui acabou de dizer, tá? Que eu acho que se você quiser chegar na fase de equilibrista aí, né, Thaís, depois dos 25, né? Sim. O mínimo que você Depois dos 25 anos. tem que ter é foco, né? E na advocacia, pessoal, uma coisa você tem que ter em mente. Aqui no escritório a gente tem até um quadro aqui com os 10 mandamentos do advogado, e eu gosto muito de ler ele porque faz muito sentido cada mandamento ali sobre, né, a parte de estudar constantemente, de pensar em como resolver os conflitos da melhor forma possível. Por exemplo, hoje aqui no escritório eu estou tentando resolver um divórcio e tem mais de 5 pontos sendo discutidos e 4 já foram, só falta um. O que eu vou fazer? Antes de ajuizar essa ação, eu vou fazer uma reunião com a outra parte, com um advogado dela, para tentar fechar esse acordo. Então, eu estou pensando na melhor estratégia para resolver um problema de forma mais simples. Isso acontece em todos os casos que a gente vai atender, né? Porque a gente lidar com muitos problemas. É difícil o cliente vir aqui te contar uma história feliz para que você atue em um caso aí que às vezes não tem litígio, né? Porque a justiça, na verdade, ela foi feita para resolver esses conflitos da sociedade, né? Poucas ações aí têm natureza declaratória, alguma obrigação de fazer. A parte de ser leal com os clientes, né, Thaís? Não mentir, não falar coisas que não acontecem, aquela parte ali que você tem Não que garantir coisas também, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. ir ser aquele advogado que, eu já sei a sentença, já sei o acórdão da última instância, e na verdade ele não sabe nada. O que acontece no final com esse cliente que ele garante tudo? Nunca mais esse cliente vai indicar ele, porque ele vai ter uma frustração no final da prestação de serviço, né? Fora a parte, né, que os advogados aí, alguns colegas acabam tentando passar a perna nos clientes, né, com relação à prestação de contas, que a gente vê muito litígio aí no final de cada ação, quando o dinheiro vai ser recebido, né? Então tudo isso faz sentido. Ainda tem a parte de ser tolerante com as questões, com o direito do outro, né? Que às vezes a gente não tem a mesma opinião que um outro colega tem em uma determinada situação, em uma audiência a gente vai ter que tolerar isso porque é a opinião dele, né? A parte ali de ser paciente para saber esperar o momento certo de você resolver o problema, daquele cliente chato que te liga sem parar, que não suporta a demora do processo e ainda joga a culpa em você. Hoje mesmo você passou por isso, né? Que dia que marcou aí a sessão de julgamento do seu cliente? O cliente entrou em contato comigo, né? Perguntando sobre a novidade. Aí eu tive que falar para ele A que a novidade é o sessão de andamento do julgamento processo, né? Qual que é o último andamento do processo? Aí foi o agendamento do julgamento para não lembro o dia, mas outubro de 2021. Então, assim, a gente tá nem em outubro de 2020, né? Até chegar lá. E aí o cliente fica meio decepcionado, mas infelizmente é a realidade hoje, né? Demora muito para realmente ter um julgamento, ainda mais recursal. E esse, Mas é difícil inclusive, falar isso. é um cliente que a gente fez uma defesa que a gente acreditava muito e o pedido da autora foi procedente. Ou seja, é uma ação que a gente está, entre aspas, perdendo de forma provisória, né? Porque não foi julgado em segunda instância ainda, e que a gente está tentando Mas o reverter. detalhe maior é que o recurso foi porque a sentença foi nada a ver do que a gente tinha falado, entendeu?
Então, assim, a gente fez a peça e o juiz entendeu uma coisa que na verdade não era, e a gente teve que entrar com recurso por conta disso. Então, assim, é uma coisa que já poderia ter sido resolvida, mas infelizmente tem que ter toda essa demora por conta disso. E esse jogo de cintura, de saber lidar com isso, né, Thaís? Porque se você não sabe lidar com isso, com sentenças mal redigidas, sentenças que às vezes não conseguem aplicar o direito ali na prática real, a gente estressa muito, né? Então, eu particularmente eu não tenho o hábito de despachar com o juiz após sentença, eu trabalho sempre ali com os recursos cabíveis, ou os embargos de declaração, ou nesse caso aí que foi o recurso nominado, na Justiça do Trabalho, o recurso ordinário, enfim. Porque, na verdade, é um jogo de equilíbrio que a gente tem que ter com várias pessoas, né? Com o nosso cliente, com o advogado da outra parte, às vezes com a outra parte que resolve entrar em contato com você, mesmo sem o advogado dela, ou então com o poder judiciário, que a gente vai ter aqui nas audiências, cada juiz é de um jeito. Então é um jogo de cintura, né, Thaís? Que a gente vai ter que saber lidar com isso todos os dias. Quando eu vou ler aqui as publicações que a gente tem aqui no Diário Oficial da União, eu até tomo uma água, um café, dou uma respirada assim bem funda, principalmente quando tem umas 30, assim, eu falo, agora vem a enxurrada de notícia boa e de notícia ruim. Porque Sim. na vida a gente não ganha tudo que a gente pleiteia na justiça. E quando a gente está defendendo, a gente também não consegue ali ganhar tudo que a gente pede em uma defesa. Então, faz parte. O importante realmente é não garantir nada para não frustrar o seu cliente e também não deixar ele sem uma posição, né? Tipo assim, sobre chance. Falar de chance é uma coisa, de garantir o resultado é outra. Certo? Bom, Thaís, eu vi que tem mais algumas questões aqui. Você pretende falar mais alguma coisa? Eu vi que você citou aqui sobre também como construir uma imagem pessoal, um renome profissional. Né? Hoje é muito importante a nossa questão do marketing, né? Do networking, de fazer contatos também, mesmo que não seja com o intuito, às vezes, só de um cliente, né? A pessoa em si, mas para ela te indicar também. Eu acho que hoje o marketing ele é fundamental, tanto para quem quer ser um autônomo, quanto para um advogado empregado. Ele também tem que conquistar o nome dele, igual vocês tinham falado, né? Você tem que conquistar o seu nome, para futuramente você ter os seus clientes. Então, eu acredito hoje que é fundamental para qualquer uma das escolhas que você fazer, você trabalhar num bom marketing e de fazer as suas postagens, né? De saber fazer esses contatos. E como você falou também, até em questão de ir em audiência, de ir no fórum, às vezes é totalmente importante você fazer uma boa comunicação. A gente tem que comunicar com todo mundo, porque a gente nunca sabe de onde vai vir um cliente, né? Um possível cliente. Então, hoje, eu acho que o advogado ele tem que ter isso em mente. Ele tem que falar muito. A gente naturalmente fala muito. Porque é essencial na nossa profissão. É aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. E às vezes, se você não falar que é advogado, ninguém vai ficar sabendo. Né? Sim. Então... Não, é igual você fala, a nossa questão, por exemplo, do meu namorado, o Lucas, ele é policial militar. Então, dele, é natural ele ser calado. Eu já aqui no escritório, eu já falo com todo mundo. Para ele é um espanto, né? Mas para mim é natural, porque são profissões diferentes. Ele é do jeito dele, mas eu preciso comunicar. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que realmente conversar com todo mundo. É natural. E uma boa dica também é sempre registrar os seus contatos através de cartões ou até mesmo de um cartão digital que está na moda hoje em dia, né? Que às vezes você conhece pessoas novas e de repente perde o contato, mas é bom você manter esse contato com a pessoa, então deixar um contato disponível, porque se ela conheceu você, por exemplo, hoje, gostou de você, e de repente essa pessoa não tem um advogado em mente, você um dia vai passar a ser advogado dela, né? E aí, como você disse, às vezes você fala muito, mas às vezes aquele momento que a gente está ali não é o momento ideal para atender a cliente. Por exemplo, uma viagem de lazer.
né? Que você está ali viajando, Sim. curtindo e tal. Se a pessoa começar com muitos assuntos de problemas, é o momento ali de você se apresentar, de falar que você vai ficar à disposição dela no momento certo, lá no seu escritório, ou na sua sala compartilhada lá da OAB que você tem, ou no seu cowork, que aí você já mostra até um certo profissionalismo. Você não ficar dando Sim. consulta de graça ali, no meio de corredor, no meio de um local mais inadequado, vamos dizer assim. Então isso é Não, isso é importante. fundamental também para você não mostrar certo desespero, sabe? Até, por Uhum. exemplo, a gente vai fazer uma venda. Se você mostrar que você está desesperado por vender, a pessoa vai querer pechinchar um preço mais barato, isso é normal. Eu acredito que é a mesma coisa pra gente. Se você tá ali o tempo todo desesperado pelo cliente, qualquer coisa que a gente fala, você tá aberto, você quer fazer, acaba que você também não se dá tanto valor, entende? De você falar, não, realmente, no caso aqui a gente tem que discutir, vamos lá no escritório, porque você demonstra profissionalismo. Esse é meu ponto de vista, né? E se você já sai falando o preço sem explicar o seu valor e o seu trabalho, às vezes essa pessoa ela já vai em outro advogado explicando o que ele tem que fazer, explicando o preço que ela tem para ele cobrir a oferta e ainda aproveitar dos Sim, seus conhecimentos ali, entendeu? sim. Eu E já até, perdi por muito exemplo, essa cliente questão assim. que você falou, se você às vezes vai até comprar algum produto, o valor mais caro, ele passa a impressão de que o produto ele é melhor. Não sei se você já teve isso, às vezes ele nem é, mas pelo preço, por ser compatível às vezes com o mercado mesmo, você vai dar mais valor a ele achando que ele é melhor. Acredito que é a mesma coisa na nossa. Se eu cobro um valor muito baixo, não passa a questão, às vezes, do quanto minha competência está ligada a esse valor, entende? Bacana. Eu só não consigo entender até hoje por que as bolsas das mulheres da Vitor Hugo é tão cara assim. Eu confesso que um dia eu quero entrar naquela loja lá só para ver o que, que tem dentro da bolsa, para ver se tem um Sim, o pedacinho que, de que ela ouro lá esconde? também, que eu não entendo. Né? Eu conversei com uma pessoa que é especialista em marca esses dias, ela disse que faz parte da marca mesmo, é um negócio assim de status. Quem tem, tem, quem não Mas tem, é o como. seu renome. É o seu Pois é. nome, você está pagando pelo nome da marca ali. E como advogado tem isso também, sabia, ô, Thaís? Eu tô brincando aqui, mas aqui em Goiás mesmo a gente tem alguns exemplos de advogados aí que eu não vou citar o nome, mas quem vai nele e fecha acha que tá com o rei, entendeu? E que tá com a melhor representação possível. E aí, por conta disso tudo, o advogado cobra muito caro pelo renome que ele já tem, né? É aquele cara assim Sim, que já teve muitas vitórias em uma determinada ação, que ele já tem uma experiência ímpar, que ele já tem assim um renome inclusive entre os colegas advogados. Aí você pode ter certeza, os honorários dele naquele tipo de ação vai ser mais caro e ele vai justificar por que é mais caro. E ele vai explicar, você sim, tem a opção de outros advogados, mas os advogados não trilharam esse caminho de sucesso que eu já tenho nesta área aqui. E aí o importante sim. inclusive, o que a gente estava conversando hoje, que a gente não pode julgar quem é empregado, quem é autônomo. Por quê? Porque a experiência de vida conta muito, né, Thaís? Cada pessoa, Com certeza. ela trilha um caminho, cada lugar que ela passa, ela ganha experiência, né, com as pessoas ali que ela convive, com as profissões que a pessoa já exerceu na vida, com essa bagagem de experiência, né, na prática mesmo, porque essas coisas a faculdade não te ensina. E esse caminho que cada Uhum. um trilha é o que vai fazer a diferença na hora de você, né, ser um advogado empregado, ser um advogado autônomo. E aí, é claro, se você conseguir absorver o melhor de cada local e dar o seu melhor aí na sua profissão, isso vai fazer uma diferença enorme, né, na sua prestação de serviço e no seu resultado financeiro, né, que é o que muitos Sim, almejam aí, né, de serem bem-sucedidos profissionalmente e financeiramente. também acho. Beleza? Ô, Thaís, faltam apenas 3 minutos para encerrar a live. Eu vou para as considerações finais aqui, depois passo a palavra para você também dar um tchauzinho aí. Eu queria Tá bom. deixar um recado aqui, pessoal, para quem acompanha a live. Amanhã, dia 17,
às 20 horas, eu vou fazer um evento aqui no Instagram, a gente está chamando ele de Masterclass, sobre compliance, para vocês que estão iniciando a carreira aí na advocacia, para que vocês entendam um pouco mais sobre esse mercado e passem a ter um conhecimento aí sobre compliance para terem uma nova proposta de serviço ou então para conseguir aí melhorar a sua rentabilidade no seu escritório, nos seus negócios aí. Beleza? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado. Eu e a Thaís pretendemos manter aí uma continuidade nas lives, pelo menos uma vez por semana, já que isso também faz parte aí do marketing da advocacia e faz parte aí do nosso trabalho, né, de expor um pouco dos conhecimentos e de ajudar os colegas aí que queiram, né, um pouco mais de opinião aí de uma pessoa que já está na área aí 7 anos. Então, eu já estou em um novo ciclo, pelo que eu entendi aí, né, Thaís? Então, eu acho que eu já posso compartilhar um pouco de experiência com vocês. Beleza? Muito obrigado. A palavra está com você, Thaís, e muito obrigado novamente por ter criado o conteúdo da live. Inclusive, a gente vai deixar esse conteúdo no feed do escritório, GP Advogados. A gente vai deixar um link lá para que vocês entrem no canal do Telegram e tenham acesso ao conteúdo da live em PDF, porque toda live a gente está criando esse roteiro e vai disponibilizar em PDF para quem queira acessar esse documento e ler ele depois. Beleza? Pode falar aí, Thaís. Não, eu só queria agradecer o convite, né? Sempre muito bom aqui gravar com você, fazer essa live. E porque eu acho esse tema extremamente relevante por uma conexão pessoal, né? Eu estou aqui, como você disse, no 10º período aqui, preciso tomar essa decisão, então acredito que assim como esse material me ajudou, acredito que vai ajudar muita gente também que está nessa dúvida aí, nesse momento. Muito obrigada, Gustavo. Vamos encerrar faltando apenas 5 segundos, hein? Foi perfeito, então. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus aí.